já não separa mais. Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto do mês da juventude. E hoje é ainda um dia muito especial, porque hoje é comemorado o Dia dos Pais. Agora fiquem com a singela homenagem que nós, filhos, fizemos para vocês, papais. Pai, hoje em dia, não é uma tarefa muito simples. Exige responsabilidade, dedicação e, acima de tudo, amor. Ser pai não é só comprar presentes para as datas festivas e colocar alimento dentro de casa. É ser capaz de sorrir quando seu coração está triste. É, apesar de estar desesperado, ter uma palavra amiga. É buscar sempre o melhor para os seus filhos. É amar sem pedir nada em troca. Saber ser herói na infância. Exemplo na juventude e amizade na idade adulta do filho. É saber brincar e zangar-se. É forma ser modelar. Ajudar sem cobrar. Sofrer sem contagiar e amar sem receber. É, enfim, colher a vitória exatamente quando percebe que o filho, a quem ajudou a crescer, já dele não necessita para viver. É, acima de tudo, se espelhar no Pai Celestial, que nos ama muito, mesmo sem termos feito nada para merecê-lo, e que também sabe disciplinar, a fim de que seus pequeninos possam se firmar e jamais se desviar dos caminhos retos de justiça. Que Deus abençoe a cada pai da Igreja Batista Coroa do Meio, que você se sinta abraçado e representado por tudo que foi dito aqui. E busquem sempre seguir o melhor modelo que existe de cuidado, autoridade e amor. Nosso Deus, o Pai nosso que estás nos céus, é que sabe como criar, conduzir, disciplinar e orientar cada um dos seus filhos com todo o amor que alguém seria capaz de dar. Um feliz Dia dos Pais para vocês! Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Essa é a
estás, para adorar, assim como estás. A graça e a paz, irmãos. Amém. É com muita alegria que estamos aqui no segundo culto do mês da juventude. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui em Tua presença, Pai. Pai, que possamos abrir os nossos corações para ouvir mais e mais da Tua palavra. Fica com cada um, fica com cada família que está em seu lar, precisando, meu Pai, da Tua presença, meu Deus. Pai, que a gente coloque de verdade no nosso coração e que a gente sinta a Tua presença, porque podemos ter ela em qualquer lugar que a gente esteja, meu Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar para vocês alguns avisos. Para fazermos a arrecadação em prol de missões, estamos tendo vários meios para isso. Algumas cantinas que vocês deverão acompanhar através do WhatsApp. O Bazar, estamos com a página Bazar IBCM Oficial. E lá a gente está divulgando algumas roupas e todo o dinheiro arrecadado é em prol de missões. Então sigam lá esse Instagram, aproveitem e sigam também o Instagram da IBCM, do IBCM da igreja, também os dos jovens, Jubacom, Somos Jubacom, porque é por esses meios que estamos dando todos os avisos, certo? Também pedimos que se alguém puder fazer algumas doações de roupas para o bazar, só entrar em contato comigo ou com Tailane. Sexta do Amor. Que saudade de ouvir aquela frase do pastor, né? Não é porque está sobrando na nossa mesa, mas porque está faltando na do nosso irmão. Você pode fazer a doação do seu alimento vindo aqui até a igreja e entregar a nossa irmã Sônia. É só entrar em contato para saber os dias que ela vai estar aqui. Os dízimos e ofertas estão sendo recebidos normalmente aqui na igreja. Você pode vir e trazer aqui para a irmã Sônia ou depositar através da conta que está aparecendo aqui na tela. Agora vamos juntos ouvir alguns cânticos espirituais com o Ministério de Louvor dos Jovens. Olá, amada igreja, saúde os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que saudade, meus irmãos, de estarmos aqui reunidos, louvando ao nosso Deus, estamos exaltando cânticos de louvor ao nome dele. Mas apesar da distância, da dificuldade, de todo o contexto que estamos vivendo, não é motivo para deixarmos de adorar e exaltar esse nome. O nome está acima de todo nome, o nosso Deus. Como diz lá em Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esperança que anelo
Vamos prosseguir agora fazendo a leitura bíblica, que está lá em Mateus 27. Serão os versículos 46, 50, 51, 52 e 54. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho do Deus vivo. Vamos dar continuidade cantando o hino do mês da juventude. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em tua presença, reunimos-nos aqui, amamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós Nesse momento, vamos dar início à mensagem e abram seus corações para o que Deus tem para falar para a gente nesse dia. Graça e paz, irmãos. Privilégio, uma honra poder estar com vocês aqui. A gente
estar aqui não, né? Eu daqui, vocês daí, mas poder dividir esse tempo com vocês, povo amado de Deus, povo abençoado. Muito feliz a gente estar aqui em Maceió, eu, Tati, Júlia e Felipe. Eu já quero deixar um abraço deles aqui para todos vocês. Mas o nosso coração ainda tem um pedaço grande aí na IBCM, com todos vocês da igreja, né? Nós temos grandes amigos aí, bons amigos, e que a gente não esquece em momento algum. Apesar da correria da vida e da distância, vocês estão presentes em nosso coração. Estou muito feliz de participar desse momento, até porque é um momento da juventude, né? A gente está aí em agosto, que é o mês onde a doutrina batista reserva esse mês como o mês da juventude. E é bom ver que a juventude da nossa igreja, da IBCM, ainda está firme, forte, marchando, lutando, mesmo num mundo tão difícil como o de hoje em dia, né? E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu queria dividir nessa noite com os irmãos uma porção da palavra de Deus, e vou usar como base o tema daquilo que vai ser visto nesse mês de agosto aí pela juventude, o tema proposto, né? Que está lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 18. Acho que é o texto base desse mês aí, que diz assim: pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Palavra abençoada do Senhor. Irmãos, a carta de Efésios é uma carta muito boa, uma carta bastante recheada, né? A carta onde a gente encontra coisas importantíssimas a respeito da doutrina, daquilo que a gente acredita, a respeito da nossa fé em Cristo. É uma carta que nos fortalece, nos orienta, né? É uma carta que foi escrita por Paulo, se não me falha a memória, ele estava encarcerado quando escreveu a carta aos Efésios, e ele escreve para uma igreja que teve um acompanhamento de primeira linha. A igreja de Éfeso teve Paulo, acho que como seu fundador, e teve pastores durante a vida da igreja de primeiro escalão, como a gente tem aí o nosso amado pastor Ramos. Quem pastoreou a igreja de Éfeso foi Priscila e Áquila, que eram pessoas extremamente capacitadas, experientes. Depois o próprio Paulo ficou na igreja durante um período. Timóteo também foi pastor da igreja, né? E Timóteo um servo destacado, né? Timóteo era um discípulo de Paulo, um jovem que existe uma carta dedicada a ele, endereçada a ele, onde Paulo fala lá: Timóteo, continue sendo isso que você é, exemplo dos fiéis, advertindo, admoestando tanto os mais velhos quanto os mais jovens, que você seja em tudo exemplo. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que teve um bom ensinamento, bons pastores, e de fato precisava, porque Éfeso era um lugar muito importante, era uma capital importante, era uma cidade importante, era uma cidade com comércio muito intenso, era uma cidade com um contexto religioso muito intenso, né? Éfeso era um lugar de muito movimento, era como uma capital, e de fato precisava de um acompanhamento bom, né? Precisava de um pastoreio adequado para que aquele rebanho pudesse crescer saudável. Então nessa carta Paulo fala muitas coisas aqui, né? Ele fala sobre a predestinação, sobre Deus ter nos escolhido, né? Ele fala sobre aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus através da pessoa de Jesus. Ele fala aqui no capítulo 1 que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. No capítulo 2 ele se aprofunda em outras coisas, que é o que a gente vai estudar hoje. No final do livro ele fala sobre unidade, ele fala sobre os procedimentos dos filhos da luz, né? Sobre a gente se renovar na maneira de pensar, na maneira de viver, da gente se revestir do novo homem. Engraçado que ele termina o livro, fala sobre os deveres dos pais, dos filhos, dos escravos e senhores, a vida em comunidade, e termina o livro falando sobre a armadura de Deus, que é um negócio que a gente como crente conhece aí há muito tempo, né? Quando ele fala da couraça da justiça, do cinto da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, usando o escudo da fé,
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o livro de Éfeso é um livro muito rico. É um livro que traz muita coisa para a gente como crente. Se o novo convertido, ou o crente com a maior experiência que tem, ele quiser ter uma vida dentro do que é o propósito de Deus, ele pode deitar aqui no livro de Éfeso e aqui ele vai ter alimento suficiente para viver uma vida dentro daquilo que Deus espera, daquilo que Deus deseja. Mas o livro de Éfeso ele tem uma ênfase muito grande em algo que amarra todas essas coisas aqui. Em algo que amarra as bênçãos espirituais, a nova vida, o novo proceder, em algo que amarra tudo que é a pessoa de Jesus. O livro de Éfeso, todo ele tem como pano de fundo, como tema central, a pessoa de Jesus. E as consequências, o resultado, o fruto do que a pessoa de Jesus faz nas nossas vidas. Não é só o livro de Éfeso, a Bíblia inteira está pautada na pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê a vida de Jesus exposta ali. Se é no Éden, a palavra de Deus, Pai, foi: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já foi uma palavra no plural, então Deus não estava sozinho lá. Acompanhando ele já estava o Espírito do Senhor que movia sobre a face das águas, e já estava o próprio Jesus Cristo. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quem se tornou carne depois, igual a mim e a você, foi o Senhor Jesus. Ele já estava lá, né? Então, ainda em Gênesis, depois que a mulher cai, depois que o homem e a mulher caem na tentação e o pecado entra no mundo, é dito lá de que viria de uma mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é que esmagou e que esmagará a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, esse livro aqui, ele fala sobre a pessoa de Jesus. Ela está presente em tudo. No Velho Testamento, nas leis, em tudo se aponta para a pessoa de Jesus e para aquilo que seria a obra redentora de Deus para a raça humana, para a vida humana. E no livro de Éfeso não é diferente. A pessoa de Jesus norteia tudo isso aqui. E tem algumas coisas que eu queria entender com vocês, meus irmãos, nessa reflexão sobre a pessoa de Jesus e de que forma Paulo aborda ela e indica ela para a vida do crente, para mim e para a sua vida. A primeira coisa que ele fala aqui, e a gente está lá no capítulo 2 agora, é de que através de Jesus nós passamos a ter uma nova vida. Capítulo 2, versículo 1 começa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, o espírito do mal. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Versículo 4 novamente: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Então, a vida de Cristo nos deu vida também, nos deu uma nova vida. O texto está dizendo que a gente era morto. Lá do Éden entrou o pecado no mundo e a nossa natureza virou uma natureza humana, decaída, uma natureza pecaminosa. Para a gente pecar não precisa de nada. Respirou, a gente está pecando. E o texto fala aqui assim que nós estávamos mortos no pecado. Mas através do sacrifício de Cristo, nós passamos a ter uma nova
vida. Existia um peso muito grande, que era o peso do pecado, que fazia separação entre nós e o nosso Deus. E esse peso nos tornava inimigos de Deus. Então nós estávamos mortos, a nossa vida era sem sentido, o nosso caminhar era sem sentido, infelizmente o de muita gente ainda é, mas através do sacrifício de Cristo Jesus nós ganhamos uma nova vida. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, e com ele nós ganhamos uma nova identidade. É como se a gente tivesse um RG antigo e esse RG fosse rasgado e a gente ganhasse um RG novo. Então, tudo que estava no RG antigo, comprovante de residência, a carteira de habilitação, os cadastros que a gente tinha por aí, nada daquilo ali mais vale. Porque agora a gente tem um RG novo, então a gente tem que atualizar tudo. Não é assim que funciona? A gente tem que atualizar tudo. Então, através do sacrifício de Jesus, do sangue remidor, nós fomos restaurados, reconciliados com Deus, e nós ganhamos uma nova vida, uma nova identidade. Aquele Lierte que viveu até ontem, passou a ter um encontro com Jesus, através do sacrifício de Cristo, foi reconciliado, foi renovado, virou uma nova pessoa. Então, de ontem para trás, já não existe mais, só existe daqui para frente, porque Cristo nos dá uma nova vida, e essa nova vida se renova em nós a cada dia. Uma outra coisa que eu queria conversar com os irmãos, que me chama a atenção nisso aqui, é de que isso que Jesus traz para nós não abrange a poucos, não abrange ao povo de Deus. Isso veio para todas as pessoas. Lá continuando a leitura, a gente vai ver no capítulo 2 ainda, agora no versículo 11, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então aquilo que nós temos para receber de Deus, aquilo que nós já recebemos de Deus, através de Cristo Jesus, foi destinado a todos. Eu acho muito interessante quando a gente lê o Velho Testamento, lá em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, a gente vai ver a lei, a repetição da lei, e é muito interessante como o tempo todo Deus se preocupava com o estrangeiro. Aquilo tudo estava sendo direcionado para o povo de Israel. As conquistas do povo de Israel, os cuidados que o povo de Israel tinha que ter, as leis que precisava obedecer, mas o tempo todo, quando você lê lá, tem lá: quanto ao estrangeiro, recebe bem o estrangeiro. Vai preparar uma cidade fortificada, prepare também de forma que o estrangeiro também possa. Então, Deus o tempo todo se preocupou com o povo dele, mas se preocupou com o estrangeiro. E o estrangeiro, quando a gente fala aqui nesse contexto de Paulo, e ele fala com a comunidade aqui que estava dividida ali entre os judeus, entre aqueles que se julgavam filhos de Deus por uma questão de cumprimento de lei, de ter nascido judeu, de ter sido circuncidado no corpo, Então a palavra não veio só para eles. A salvação não veio só para eles, a salvação veio para todos. A gente que não era judeu, a gente que não é judeu de nascimento, a gente que não é circuncidado de nascimento, nem passou pela circuncisão, a gente era considerado gentil, estrangeiro. Mas Deus veio, Deus enviou Jesus para nós também. Deus enviou Jesus para aqueles que hoje não dão o mínimo valor para essa palavra. Deus enviou Jesus para aqueles que hoje zombam do Evangelho, para aqueles que brincam com o Evangelho. O Evangelho, essa graça, essa nova vida, ela não veio só para o dito povo de Deus que tinha lá no passado, só para o povo hebreu, só para o povo judeu. Não veio, ela veio para todos, todos. Quando a gente ouve aquele versículo, porque Deus amou o mundo, não foi porque Deus amou o povo judeu, o povo hebreu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele nos concedeu uma nova vida. E essa vida,
Essa nova vida não se limita a um povo escolhido, não se limita a uma nação. Essa nova vida foi aberta para todos. Na cadeia de relacionamento do nosso Deus cabe todo mundo. No céu tem lugar para todo mundo. Que é uma prova disso foi aquela preocupação de Deus com o povo de Nínive. O povo de Nínive, a gente conhece a história de Jonas muito mais por ele ter entrado no ventre da baleia do que qualquer outra coisa. Mas o povo de Nínive era um povo bárbaro, era um povo que massacrava. É por isso que Jonas não quis, inclusive, ir pregar o evangelho lá. Mas Deus se preocupou com aquele povo. Deus ia destruir aquele povo, mas ele foi misericordioso. Pegou aquele povo estrangeiro lá e falou: eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo aqui. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. É um Deus de misericórdia. E através de Cristo Jesus, essa misericórdia está aberta a todas as pessoas. Em Cristo, todos nós, estrangeiro, judeu, grego, hebreu, todos nós somos feitos um. Todos nós perdemos a nossa nacionalidade, a nossa origem. Nós somos feitos nova criatura, recebemos uma nova vida como vimos antes e somos feitos um. Todos somos feitos filhos de Deus. E uma última coisa que eu queria ver com os irmãos, que a gente goza através de Jesus, através do sacrifício dele que norteia todo esse livro e toda essa palavra aqui, é o livre acesso ao Pai. O versículo escolhido, se a gente for fazer a continuação da leitura, a gente chega nele rapidinho e ele diz assim: pois por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O pecado distanciou Deus do homem. Não por uma escolha de Deus, mas por uma escolha humana. O pecado fez essa separação. A palavra diz que os nossos pecados eles causam separação entre nós e o nosso Deus. De forma que a gente se distanciou. E o próprio Deus, para que a gente pudesse ter o temor e a reverência, se distanciou também. Então o acesso a Deus era muito restrito. Poucas pessoas tinham acesso a falar com ele, a estar na presença dele. Existia lá no Antigo Testamento o tabernáculo, e para se entrar na presença do Senhor, o sacerdote tinha que estar, além de ser um sacerdote, tinha que estar inteiro, porque se entrasse lá com alguma coisinha na vida, ele já entrava com a cordinha no pé. A cordinha era puxada, só ficavam os restos mortais dele, ele era consumido pela ira, pela presença do Senhor. Então existia uma separação, existia um pano, um véu, até onde a congregação podia vir e até onde só o sacerdote ia. E olhe lá, existia uma separação que era fisicamente manifestada ali, representada pelo véu. Mas muito mais do que isso, existia uma separação de relacionamento. Deus fez o homem para se relacionar com ele, Deus visitava Adão diariamente. Mas por conta do pecado, nós nos distanciamos do nosso Deus. Não foi Deus que se escondeu de Eva e de Adão, lembrem disso. Quando Deus desceu no jardim para conversar com eles, já sabendo que eles tinham pecado, eles foi que se esconderam. O pecado não separa Deus da gente, o pecado separa a gente de Deus, porque o pecado traz vergonha, traz constrangimento. Mas através de Jesus, do sacrifício de Jesus que pagou o preço do pecado, porque Jesus não veio para brincar com a lei, para desfazer da lei de tudo aquilo que Deus tinha determinado, mas ele veio para fazer cumprir nele mesmo o preço pago da lei, para que nós pudéssemos ser livres. Ele pagou nossa culpa, ele riscou a cédula, a condenação que existia contra nós, ela ficou pendurada lá no madeiro. Então na cruz ficou pendurado o corpo de Cristo, com o papel, com a condenação que era minha e sua. A nossa culpa ficou escrita lá. Estava tudo pago, tudo consumado. Através daquele sacrifício, o véu se rasgou. Irmãos, quando Jesus estava sendo açoitado pelos soldados romanos, a cada chicotada que Jesus recebia, na minha imaginação, vem assim, a cada chicotada que Jesus recebia, um pedacinho do véu ia sendo rasgado. A cada passo que Jesus dava com a cruz, um pedacinho do véu ia sendo rasgado. Até o momento onde ele fala: Pai, está consumado, e o véu se rasgou de cima até baixo. O preço foi pago, o sacrifício foi feito, o cordeiro morreu, o sangue foi derramado. E a partir daquele momento, o véu que separava deixou de separar. E nós passamos a ter livre acesso ao Pai.
Você sabe o que é isso? Você poder nesse momento fechar o seu olho e falar com Deus através do nome de Jesus. Isso é precioso demais. Isso é rico demais. Talvez você esteja aproveitando de menos o que você tem de mais precioso, que é o acesso a Deus. Até porque é de Deus que emana toda bondade, toda dádiva, toda vida, todo poder, toda misericórdia, toda graça. E você tem acesso a Ele. Livre acesso através do sangue de Cristo Jesus. O precioso sacrifício de Cristo nos trouxe uma nova vida. Alcançou e está ao alcance de todos e nos deu livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Deus está aqui conosco. O Santo Espírito do Senhor está em nosso coração e através de Jesus nós podemos acessar o Pai quantas vezes nós precisarmos. Só se entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício de louvor ou sacrifício de adoração no sentido da necessidade. Então, se você tinha algo para confessar, para pedir perdão, fazia um sacrifício diante do Senhor. Se você tinha algo para agradecer, fazia um sacrifício diante do Senhor. O sacrifício já foi feito, meu irmão. Foi através de Jesus Cristo. Fez um sacrifício que nem eu nem você poderíamos fazer. O véu se rasgou e o acesso está livre. Deus está ao nosso alcance. Vamos usufruir dessa bênção e desse benefício. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem não morra apenas em você. Essa mensagem que eu falo não é esse vídeo, mas que aquilo que você está recebendo hoje, você transmita a outras pessoas. Porque como a gente viu aqui, o que Jesus fez foi para todos. Não deixe parar em você aquilo que Jesus conquistou para todas as pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a juventude da IBCM, o pastor Ramos, cada irmão dessa igreja. Recebam aqui o meu carinho, o carinho da minha esposa, de Júlia, de Felipe, de todos nós. Nós amamos vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Senhor. Estamos finalizando o segundo culto do mês da juventude. Com fé em Deus, próximo domingo estaremos aqui de novo. Peço que continuem compartilhando os nossos vídeos, se inscrevam no canal e deixem aquele like. A paz, irmãos. Boa semana. Beijos. O véu que separava já não separa.